Não posso contar para ninguém sobre isso. Esse modelo de pensamento, essa forma de sentir e pensar, a gente precisa falar sobre isso, dizendo para você que não se trata de ser fraco ou ser fraca. Você não vai virar para uma pessoa que tem diabetes tipo 1 e achar que ela não produz insulina porque ela é fraca. Você vai compreender que isso é uma alteração, que ela tem esse problema físico e que ela precisa de insulina. Por que então que a gente pensa isso sobre depressão? Eu quero me direcionar para os homens que estão assistindo, porque os homens têm muito mais dificuldade de falar o que sentem e de buscar ajuda do que as mulheres. Isso faz parte dos trabalhos, isso é estatístico e é por isso que homens se suicidam mais do que mulheres. Homens morrem mais de suicídio que mulheres, mas mulheres tentam mais. Estatisticamente, mulheres têm mais tentativas, homens têm mais mortes por suicídio. Porque geralmente eles têm métodos muito mais, vamos usar a palavra forte, né? Porque acaba sendo mais efetivo naquilo que ele está se dispondo a fazer, e nesse caso tentar contra a própria vida. E muitas vezes eles não falaram para ninguém sobre o que sentiam, também porque a gente tem uma cultura machista, um machismo em nossas estruturas familiares de trabalho que acaba também com esses homens. E esse não ser capaz de falar faz com que piore o quadro, a pessoa demore mais tempo e a desesperança vai batendo e o desespero também. Então a gente precisa falar sobre isso, dizendo para você que não se trata de ser fraco ou ser fraca. Há mulheres também que pensam isso, né? Eu destaquei os homens pela estatística, mas é qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não se trata de fraqueza. Admitir isso não é fraqueza. Admitir isso é como uma pessoa que tem um problema de tireoide. Ela precisa do hormônio de tireoide se ela tem hipotireoidismo. Eu vou te ajudar a pensar sobre isso se você pensar assim. Você não vai virar para uma pessoa que tem diabetes tipo 1 e achar que ela não produz insulina porque ela é fraca. Você vai compreender que isso é uma alteração, que ela tem esse problema físico e que ela precisa de insulina. Por que então que a gente pensa isso sobre depressão? Não é algo que a pessoa também precisa de ajuda e precisa de ajuste nos neurotransmissores e no corpo inteiro, na produção de neurotransmissor e tudo que a gente fala aqui sobre neuroinflamação, ela precisa melhorar a alimentação, ela precisa de uma série de coisas, de avaliação do quadro, porque é multifatorial. A gente não pensa isso quando a gente fala de hipertensão. A gente não vira para um hipertenso e diz, olha para ele, ó, sua pressão tá alta, tenha força, tenha fé, tenha força de vontade, sua pressão vai baixar, vai, mentaliza. Não, a gente não fala isso, mas muita gente fala em depressão. Então, pensa isso, vai para um exemplo desse, bem mais radical, para você sair dessa ideia, porque eu quero te contar uma coisa. Essa sensação de que eu não posso contar tem a ver com o que te falaram sobre sentimentos. Tem a ver com o que te falaram sobre o que significa expressar sentimentos. E expressar não é ser fraco. E aí, tenha uma pessoa de confiança que você possa falar sobre o que está sentindo. Porque também não é para qualquer pessoa que você vai contar sobre a sua vida, sobre o que você sente. Porque você também precisa se sentir seguro no falar. Seleciona um amigo, uma amiga, um familiar, às vezes um professor, uma pessoa que você conheceu e que você tem mais próximo e que você pode falar, um psicólogo da sua faculdade, o setor de psicologia lá da sua faculdade, da sua universidade. Se você não consegue falar para mais ninguém, estabelece essa pessoa como figura de confiança que você vai falar, e aí você fala para que você tenha naquele lugar uma escuta empática, que você sabe que vai ser uma escuta empática. Muitas vezes, gente, uma escuta empática tira alguém dessa compressão, descomprime essa angústia e salva aquela pessoa que naquele dia estava pensando em fazer algo contra si. E isso a gente precisa pensar como pessoas que podem também ser essa escuta empática. Se você não tem ninguém para falar isso, pensou agora, putz, eu não quero falar com ninguém agora, existe um serviço de valorização da vida que chama CVV e que você pode falar a qualquer hora. E não precisa ser só porque você
lidar com esse tipo de pensamento? Pode ser qualquer coisa. O CVV ajuda as pessoas que precisam de escuta. E essa escuta é extremamente importante. E é um trabalho incrível, esse trabalho de escuta. E eu vou colocar aqui abaixo o telefone do CVV. Se você precisar ligar e falar com alguém agora e não quer que seja alguém do seu convívio, não quer falar sobre isso, mas que você precisa falar. Às vezes, a gente desvaloriza o que está sentindo porque nos ensinaram que aquilo ali não era importante. Porque sentir aquilo é estranho, porque interpretar o que está sentindo é estranho. E por isso, quando uma avalanche de sentimentos que você sente como muito ruins chega, a gente não sabe onde colocar. Muitas famílias nem conversam sobre o que se sente. Muitas famílias têm medo de conversar sobre o que se sente. Elas falam de amenidades, brincadeiras. Algumas famílias que inclusive se escondem por trás de muitas piadas, muito humor. Tudo é um motivo de um disparo de uma piada, de uma tiradinha, de uma coisa assim, porque ninguém consegue nem lidar com a angústia do silêncio da fala de outra pessoa. Alguém quebra aquele silêncio, porque a angústia é uma questão. Por isso que o silêncio é um objeto terapêutico na psicologia.